Olá, nós retomamos então agora para falar um pouco de forma mais específica sobre a pulsão e sobre esses quatro elementos constituintes, ou seja, a pressão, o alvo, o objeto e a fonte. Por que que para nós psicanalistas é importante entendermos o conceito da pulsão? A pulsão, de certa forma, é isso que move o sujeito, é isso que, de certa forma, faz com que ele se dirija em torno, então, do seu desejo, e o seu desejo, então, orbita por essa força constante que sempre demanda do sujeito a alguma coisa. Essa alguma coisa nós vamos ligar mais tarde com o conceito do objeto A que Lacan nos propõe. Mas, a esse primeiro momento, vamos entender então o que é a força pulsional, essa força constante que sempre exige do sujeito esse movimento em torno, então, de a busca de uma satisfação. O primeiro elemento da pulsão, então, é a pressão, o drang, né? Segundo Freud, então, lá nos artigos sobre a metapsicologia, ele diz que por pressão de uma pulsão entende-se o seu fator motor, ou seja, a soma dessa força ou a medida da exigência de trabalho que ela apresenta. Esse caráter de exigir, de certa forma, de exercer essa pressão, é uma propriedade, então, universal das pulsões. As pulsões é sempre essa busca, essa demanda, essa pressão, de fato, em cima ou em torno de alguma coisa. Na verdade, em sua própria essência, a pressão é o que define essa busca constante por alguma coisa, mas ela não é ainda suficiente para poder definir a pulsão. Jacques Lacan, claro, a partir das suas contribuições, ele diz que a pressão, de certa forma, é uma tendência à descarga de uma excitação interna. Mas alerta para que a gente não confunda essa pressão de excitação pulsional com a pressão de uma necessidade. Ou seja, tais como a fome e a sede, que basta que você se alimente ou tome um copo d'água, que essa força, então essa pressão seja então anulada. Isso acontece com a necessidade. Isso não acontece com a pulsão propriamente dita. Então, diante de uma necessidade, tais como a fome e a sede, que também tem a sua proveniência das fontes endógenas, ou seja, das fontes internas, o sujeito, então, consegue anular. A pulsão não tem essa mesma propriedade. Tá? Ela jamais significaria essa alternativa. Então, nós não vamos, então, confundir pulsão e instinto. Talvez a fome e a sede estão, na verdade, muito mais ligadas ao instinto do que a própria pulsão. No seminário 11, o Lacan, então, faz uma claríssima concepção. Ele diz, a primeira coisa que Freud diz sobre a pulsão é, se posso me exprimir assim, já nas palavras de Lacan, que ela não tem dia nem noite, não tem primavera nem outono, que ela não tem subida nem descida. É uma força constante. Ou seja, mesmo que o sujeito encontre ali uma satisfação em torno daquilo que de fato ele busca, a pulsão tem essa natureza de manter essa força constante, por isso nós percebemos mesmo com que determinados tipos de pessoas consigam alguma espécie de satisfação, ela ainda continua pedindo. Por isso eu acho interessante a gente lembrar aquela música dos Rolling Stones, né? Que dita sobre isso, né? Satisfaction, que quer dizer, quando ele diz, eu tento buscar satisfação, eu não consigo, não consigo. Mas eu tento e não consigo ter satisfação. Essa música, de certa forma, ilustra
muito claramente, talvez, esse conceito pulsional para a gente e mostra como a pressão é isso. Se vocês pegam a tradução dessa música, vocês vão perceber que, de certa forma, no decorrer da letra, existe uma pessoa que tenta buscar satisfação, tenta buscar encontrar em diversas coisas alguma espécie de prazer, mas ele não consegue. Por mais que ele faça isso de distintos modos, essa pressão é sempre constante, o que faz o sujeito, então, continuar e permanecer ali no campo da insatisfação, da falta constituinte, que vamos falar também logo adiante. O Freud, então, estabelece essa distinção entre as excitações provenientes, então, dos estímulos internos, pois a diferença entre a pressão de uma necessidade, como a sede e a fome, e a pressão da pulsão, porque a pressão de uma necessidade é uma força de choque, então, momentânea, e a pressão da pulsão é uma força constante. A pulsão não está a serviço das funções biológicas, a própria constância da pressão por si só nos indica esse fato. Porque, mesmo que seja satisfeita a necessidade biológica, essa pressão continua, ou seja, ela não está a serviço da biologia, mas sim da subjetividade. Distinto da força constante, então, que caracteriza a pressão, a função biológica é determinada por um ritmo, por uma alternância, por uma possibilidade de satisfação, pelo intermédio da eliminação do estado na estimulação da fonte. Então, a pressão, nós devemos entender, então, como psicanalista, como essa força constante que é exercida na vida do sujeito, que coloca ele em movimento, em direção a algo. O segundo elemento da pulsão, então, proposto por Freud, é o alvo. Pelo alvo da pulsão, podemos entender todos os casos de satisfação, que só pode ser alcançada cancelando-se o estado de estimulação na fonte da pulsão. A Ziel, como no original alemão, o alvo, permanece invariável em todas as pulsões. E os caminhos que conduzem podem ser os mais distintos e também os mais diversos. E nessa interface, então, existem também elementos e alvos intermediários que se combinam e até mesmo se permutam, ou seja, vão se trocando, vão criando ali um jogo, umas associações, produzindo então as chamadas satisfações parciais, como nos apresenta também Garcia Rosa nesse pequeno trecho que vou realizar a leitura. O alvo da pulsão, a satisfação, é para não ser atingido. E isto não por falta de meios adequados, mas em decorrência da própria natureza da pulsão. Ou, então, há que se repensar o próprio conceito de satisfação, distinguindo-se uma satisfação plena, impossível de ser atingida, de uma satisfação parcial, sempre atingida. E nós sabemos que o sujeito, então, nesse movimento, já ali impulsionado pela pressão e agora por esse segundo elemento, o alvo, sempre faz esse movimento em direção a alguma coisa, e mesmo que ele tenha essas satisfações parciais, ele não consegue essa satisfação plena, esse movimento continua demandando dele essa força constante. Segundo Freud, então, existem também as chamadas pulsões de alvo inibido, como, por exemplo, a sublimação e a ternura, que são dois exemplos interessantes, para que a gente possa pensar também a sexualidade, como ela é, de certa forma, constituinte do sujeito. A sublimação, que é essa pressão de fonte, então, na sexualidade do sujeito, e que, de certa forma, encontra em um outro objetivo que não é propriamente dito uma satisfação da sexualidade,
alguma espécie de extravasamento, de descarga. Então, a sublimação vai ser sempre marcada por isso, o sujeito que tem uma excitação provinda de uma fonte sexual e, porém, se satisfaz e descarrega em outro objeto não sexual. E a ternura, que de certa forma também tem essas características, faz com que o sujeito, por exemplo, manifeste alguns afetos, alguns desejos, algumas necessidades, mas não com aquele objetivo tal como ele, de certa forma, gostaria. No caso da sublimação, a gente sabe que ela sempre envolve uma satisfação parcial, sendo assim também a satisfação de uma pulsão. Então, nesse enquadre, devemos sempre aqui incluir também o recalque e os destinos que a pulsão encontra. Lá nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, o Freud nos mostra assim, de forma muito clara como os sintomas, ou seja, essas formas de adoecimento do sujeito, são a prática sexual dos neuróticos. Ou seja, isso dita sobre essa sexualidade, como nós bem sabemos, mas vale a pena frisar, não é o ato sexual propriamente dito, mas esses elementos constituintes da sexualidade do sujeito, em torno de certos objetos, de certas cenas, de certas capturas que o sujeito busca. Então, o sintoma é a prática sexual dos neuróticos, sendo também que um sintoma não é menos a satisfação da pulsão que um ato sexual propriamente dito, e isso demonstra que o alvo da pulsão é sempre atingido de alguma maneira. E assim a gente pode questionar se o problema da impossibilidade da pulsão ser satisfeita ou ao contrário, inúmeras formas dela ser então parcialmente satisfeita. A chamada, então, experiência da satisfação, ela se reedita e se repete nessa busca infindável através de determinados objetos que se oferecem como pretendentes a ocupar o lugar da coisa, ou das nin freudianas, a coisa perdida pelo fato que ela nunca foi tida. Por isso é interessante lembrarmos no início desse nosso diálogo, como é importante nós também pensarmos essa questão da satisfação do sujeito, que gira em torno de uma cena, de um momento, de um vínculo que ele teve na sua constituição e que, de certa forma, aquilo faz parte agora do seu inconsciente, aquilo faz parte também das suas fantasias, e ele faz sempre essa busca em torno deste elemento. Através, então, dessa tese freudiana, acreditamos que não somente o alvo da pulsão é a satisfação, mas que a satisfação já ocupou, então, em algum dia as experiências subjetivas individuais, pois cada objeto que, de certa forma, é eleito pela pulsão, revela concomitantemente que não é ele, ou por ele, que a pulsão encontrará a satisfação. Embora a satisfação parcial possa ser obtida através desse meio, ocorrendo então aquilo que é o princípio do prazer, ou seja, a redução da tensão. Quando pensamos o princípio do prazer na obra freudiana, logicamente, pela palavra temos a tendência de talvez compreender que essa seria uma busca do sujeito por um prazer, por algo que o satisfaz. Mas quando começamos a ler os termos e as obras ali do Freud, nós percebemos que, na verdade, o princípio do prazer não busca o prazer propriamente dito, mas a descontinuação de uma dor, de uma insatisfação, de uma frustração, de uma impossibilidade do sujeito. Então, é interessante a gente pensar como que todos esses elementos eles vão se misturando. Por isso, quando a gente fala pulsão e vamos entender esse caminho, perpassa em nossa mente toda essa construção e as diversas terminologias
que a psicanálise traz para nós nos diversos momentos e como elas estão todas aqui encurtidas nesse campo pulsional. Então, no campo dos objetos que se revelam como requerentes a objetos absolutos, não são apenas da ordem da representação. O Freud utiliza dois termos interessantes, que é Objektvorstellung ou Sachenvorstellung. É interessante esses termos quando a gente os compreende dentro da terminologia alemã, porque eles, apesar de ter uma proximidade, existe uma distinção muito grande. Então, quando a gente vai falar essa palavra Objektvorstellung, nós estamos dizendo sobre uma coisa, e Sachenvorstellung sobre outras coisas. Então, quando a gente vai ler na literatura psicanalítica e a gente se depara com a palavra objeto e diz os objetos que revelam-se como requerentes a objetos absolutos, mas são apenas da ordem da representação. Vamos, então, distinguir o que quer dizer esses objetos, então, ali na teoria psicanalítica. Frente, então, a essa impossibilidade da satisfação pulsional, o aparato psíquico atende com o possível de prazer obtido através desses objetos, evidenciando o inalcançável, então, da satisfação, a dimensão do real. O real se insinua pelo fato de que os objetos propiciam apenas satisfações parciais. No conceito, agora nós vamos entender melhor através da citação lacaniana. Nenhum objeto de nenhum note, ou seja, nenhum objeto de nenhuma necessidade pode satisfazer, então, a pulsão.